estou, ó Senhor, bem juntinha a teus pés. Dou-te o meu coração, tudo o que existe em mim. afastes de mim. És minha joia preciosa, meu tesouro real. Estou, Senhor, me entrego a Ti, me entrego a Ti, Senhor. Antes de mais, muito obrigada por este momento. Hoje venho falar-vos de mãos. O tema desta manhã é mesmo as mãos. As mãos num contexto muito específico.
E eu convidava os irmãos a abrirem em Lucas, no capítulo 22, e depois podem deixar as vossas Bíblias abertas nos Evangelhos, porque vamos andar sempre aqui com textos nos Evangelhos. Lucas 22, nos versos 14 e 21. 22, 14 e 21. Portanto, temos aqui a última Páscoa, não é? A Santa Ceia. Temos Jesus sentado à mesa com os 12 apóstolos. E no versículo 14 diz-nos: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E depois no verso 21 diz-nos: Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus, reunido com os seus discípulos à volta da mesa, Jesus fixa os seus amigos e inesperadamente diz: Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Podemos imaginar, não é? A perplexidade de todos daqueles 12 apóstolos que estavam ali reunidos com Jesus. Sabemos que eles começaram a perguntar entre si de quem seriam aquelas mãos. Levantou-se ali um bocadinho do burburinho. E quem é que nós tínhamos à mesa? Tínhamos as mãos de André. Vamos a Marcos. Como é que seriam as mãos de André? Marcos, no capítulo 1, verso 16. Diz: E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. André era natural de Betsaida, era irmão de Simão Pedro e era pescador, como ele. Portanto, temos aqui alguém que teria, com toda a certeza, mãos fortes, mãos calejadas, mãos queimadas do sol, uma vez que estavam sempre expostas, mãos ásperas da água do mar, mãos ativas de pescador, de marinheiro. Vamos ver o que é que nos diz João. João capítulo 6. Mais alguma característica de André? João capítulo 6, versos 8 e 9. Diz-nos: E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Portanto, Pedro apresenta o rapaz, o menino que tinha os pãezinhos e os peixinhos a Jesus. E depois no capítulo 12 de João, capítulo 12, versos 21 e 22. Podemos ler o verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia de festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Portanto, temos aqui mãos de quem também deseja ajudar, mãos de quem deseja ajudar a repartir o pão para alimentar uma multidão, mãos de quem encaminha estes estrangeiros que aqui andavam à procura de Jesus, que os ajuda a levar a Cristo. Portanto, mãos de quem deseja ajudar também. Depois temos as mãos de João. E em Mateus no capítulo 4, no versículo 21, diz: E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Temos aqui, João era o filho de Zebedeu, era o irmão mais novo de Tiago. Vemos aqui
outra característica, vemos aqui as mãos de um jovem, mãos mais jovens, mais inquietas, mais sensíveis, mãos que ainda não seriam endurecidas pela vida, mãos talvez até inexperientes que cometeriam ainda muitos erros, mas que depois, purificadas pelo Mestre mais tarde, lhe dedicarão o Evangelho da verdade e o Evangelho do amor. Estas seriam as mãos de João. Depois temos as mãos de Tiago, que era irmão de João, Tiago também filho de Zebedeu. E vamos abrir em Marcos. O que é que nos diz? Alguns textos que nos possam dar algumas características do que seriam as mãos de Tiago. Marcos 3,17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Portanto, vemos aqui umas mãos bruscas, podemos dizer. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 54, Lucas 9, 54, diz: e os seus discípulos, Lucas 9, 54, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Vemos aqui umas mãos bruscas, expressivas, mãos firmes. Podemos imaginar Tiago com os punhos cerrados em cima da mesa. Mãos também, num outro episódio, podemos ver umas mãos ambiciosas que se atreveram a reclamar um lugar privilegiado junto ao trono de Deus. Mas também vemos aqui umas mãos valentes daquele que foi o primeiro apóstolo mártir. Portanto, temos aqui algumas indicações de como seriam as mãos de Tiago. E as mãos de Mateus? Como seriam as mãos de Mateus? Vamos a Mateus, no capítulo 10. No verso 3, dá-nos aqui uma característica única daquilo que seria, de quem seria Mateus. Mateus 10:3 diz: Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Publicano, ou seja, o coletor das taxas dos impostos. Portanto, vemos aqui alguém que teria umas mãos finas, umas mãos cuidadas, umas mãos hábeis, acostumadas a contar dinheiro, acostumadas a anotar com cuidado, a calcular bem, mãos que um dia deixaria a caixa das moedas dos impostos pela pena e estas mesmas mãos escreveriam um dia o Evangelho mais extenso. Mãos também de quem pôs todos os talentos ao serviço de Jesus. Temos as mãos de Pedro. As mãos de Pedro. Podemos abrir em Lucas, no capítulo 4. Lucas 4, 38 e 39 faz-nos aqui uma alusão. Diz-nos que, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta o deixou e ela levantou-se logo e serviu-os. Portanto, temos aqui uma alusão à sogra de Pedro. Portanto, estas seriam mãos de um homem casado. Se fosse atualmente, provavelmente usaria uma aliança, não sabemos se havia esse género de identificação ou não, mas a mãos de um homem casado. E em João, vamos a João, no capítulo 18, vamos ver o que é que nos diz acerca de Pedro. João 18, no verso 10, diz: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Portanto, vemos aqui umas mãos impulsivas,
umas mãos prontas a ameaçar, umas mãos prontas a bater com força, vemos mãos de quem naquela mesma noite gesticulariam para negar Jesus. Mas vemos também umas mãos que, lavadas nas lágrimas do arrependimento, um dia seriam elas também cravadas numa cruz. Pedro morreu também crucificado numa cruz, em outras circunstâncias, de cabeça virada para baixo por não se achar digno de morrer como Jesus Cristo, mas mãos também, elas cravadas numa cruz, as mãos de Pedro. As mãos de Simão, como eram as mãos de Simão? Podemos ver em Lucas, no capítulo 6, no verso 15, diz-nos: e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador. E em Mateus, no capítulo 10, no verso 4, Mateus intitula Simão como Simão Cananita. Portanto, alguns chamavam-lhe o zelador, o zelote, outros chamavam-lhe o cananita. E este título, o cananita, na tradução original, não quer dizer que era natural de Canaã ou que tinha nascido numa determinada terra. Cananita era sinónimo, segundo as enciclopédias e os dicionários bíblicos, era sinónimo de alguém que era nacionalista, que era um patriota, quase um guerrilheiro, um zelador, alguém que era cheio de zelo. Portanto, nós vemos aqui alguém que podia ter sido um herói da pátria, lutado pelos interesses do povo, mas preferiu ser um herói de Deus. Mãos de quem é fiel às suas convicções, até às últimas consequências. Depois temos aqui as mãos de Filipe, o cidadão universal. Há alguns autores que o intitulam como o cidadão universal. Era alguém que tinha muitas amizades. E em João, no capítulo 12, João 12, no versículo 21, vemos aqui que aqueles estrangeiros, aqueles gregos que andavam à procura de Jesus, dirigiram-se também a Filipe. Estes depois dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Vemos aqui mãos de quem, quando é preciso, também serve de intermediário entre algum estrangeiro, alguém que queira chegar a Jesus. Podemos ver em João outro episódio, em João no capítulo 6, versos 5 a 7. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco sequer. Portanto, vemos aqui mãos de quem duvida de algumas das suas possibilidades, de alguém que se, de alguma forma, inibe perante a ação. Depois em João, no capítulo 14, outro episódio, João 14, versos 8 e 9, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vemos aqui alguém que tinha a ânsia de querer ver Deus e o descobriu
em Jesus. Temos ainda as mãos de Judas Tadeu. Judas Tadeu era irmão de Tiago. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, Marcos 3, no verso 18, diz-nos: e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu na eleição dos 12, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, que era como muitos o tratavam, unicamente por Tadeu. Sabemos, apenas temos aqui uma referência ao nome dele, umas mãos anónimas, no meio de todas as outras. Mãos de quem passa quase despercebido, de mãos de quem poucos se lembram, mãos daquele que cumpriu o seu modesto trabalho sem grande glória, mas mãos para Cristo tão queridas como todas as outras. Temos as mãos de Tomé, mãos enérgicas, de quem age por convicção, mas de quem é muito difícil de convencer. Umas mãos realistas, quase a roçar o pessimista. E podemos ver em João, no capítulo 14, no verso 5, João 14, 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Vemos aqui mãos prontas para um gesto de ceticismo. Podemos ver em João, no capítulo 20, no verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Vemos aqui mãos de quem nem sempre está presente, de quem aparece quase quando lhe apetece. Vemos João também mais à frente, ainda no capítulo 20, no verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Vemos aqui mãos de um incrédulo, de quem tem de ver para querer, de quem tem de apalpar para aceitar. Temos muitas mãos naquela mesa. A mão daquele que me entrega está comigo à mesa. Uma mão como as outras. Nada a denuncia. Nada a faz parecer mais falsa, mais traidora do que as restantes. Uma mão que em nada indica que rouba. Uma mão que ninguém diria que é criminosa, que ninguém pensaria que fosse suicida. Uma mão que ninguém pensa que seja capaz de vender um amigo por tão pouco. As mãos de Judas Iscariotes. E na penumbra daquela noite, sentada àquela mesa, naquela noite que foi uma noite tão íntima e ao mesmo tempo tão trágica, tê-las íamos visto muito diferentes das nossas? Não terão as nossas mãos nada em comum com as dele? Nunca atraiçoaram nem um pouco a Jesus? As mãos daquele que me entrega, disse Jesus, incluirá também a tua mão e a minha? Mas havia ainda outras mãos naquela mesa. E essas eram as mãos de Jesus. Mãos fortes, de trabalhador, de operário. Mãos marcadas pelas intempéries, pelo trabalho. Mãos que conheceram unhas negras, bolhas do machado, pancadas do martelo.
Eram mãos valentes, mãos que se atreveram a tocar as chagas dos leprosos, mãos de quem carinhosamente suspendeu a pregação para pegar nas crianças ao colo e acarinhá-las. Mãos vigorosas que seguraram as mãos dos mortos para lhes devolver a vida. Mãos generosas, estas as de Jesus, que se prestaram a lavar os pés dos seus discípulos, a servir-lhes o alimento. Mãos cravadas numa cruz e rasgadas pela crueldade humana. Mãos que ainda hoje estão estendidas para cada um de nós. As nossas mãos, com as mãos de quem se parecem? Com as mãos de Tomé, de Filipe, de João? Não interessa muito o seu aspecto, nem interessa muito a sua história. Se são mãos jovens, se são mãos envelhecidas, se são mãos cuidadas ou rudes, se são mãos hábeis ou desajeitadas, grandes, pequenas, limpas ou sujas. Todas são convidadas por Jesus para a sua ceia. E não existe nada que ele mais deseja do que reunir um dia, num grande encontro, em volta da sua mesa, todas as nossas mãos. Eu quero muito lá estar. E acredito que todos nós queremos. Por isso, façamos as nossas mãos o mais parecidas possível com as mãos de Jesus.